Ok, vamos passar a palavra de Deus. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Apesar de ter falado bastante sobre o Espírito Santo esses dias, Aunque hemos hablado bastante sobre el Espíritu Santo estos días, eu me sinto inclinado a mexer num outro assunto essa noite. me siento inclinado a tocar otro tema en esta noche. Nós vamos começar no Evangelho de João, Comenzaremos en el Evangelio de Juan, no capítulo 21, en el capítulo 21, nos versículos 15 a 17. los versículos 15 al 17. João 21, de 15 a 17. Juan 21, 15 al 17. Voy a leer. Tienen en el ecran también. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El siguiente. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Há uma mensagem muito importante nesse texto. Hay un mensaje muy importante en este texto. Eu classificaria como um dos assuntos que a gente mais precisa compreender. Yo lo clasifico como uno de los temas que más debe ser comprendido. Por 3 vezes Jesus pergunta ao apóstolo Pedro: você me ama? Por 3 veces Jesús le pregunta al apóstol Pedro: ¿me amas? E esse não é um assunto sem importância. Y ese no es un asunto cualquiera. Na verdade, quando questionaram o Senhor Jesus, A la verdad, cuando el Señor preguntaba qual era o maior mandamento, cuál era el... perguntaram a Jesus. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento, E ele tinha essa difícil missão, uma tarefa de resumir de toda a Bíblia qual era o que mais se destacava. y él tenía la más difícil misión de resumir en una frase qué es lo que de la palabra era lo más destacado. O Senhor Jesus declarou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e força. El Señor dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. E ele chamou esse de o maior mandamento. Y Jesús dijo que ese era el más grande mandamiento. Não significa que os demais não sejam importantes, Eso no significaba que los demás no fuesen importantes, mas obviamente esse estava acima de todos os outros. sino que ese mandamiento estaba sobre todos los demás. Então nós não estamos falando de um assunto periférico na Escritura. Entonces, no estamos hablando de un tema periférico alrededor en las Estamos Escrituras. falando de um ponto central das Escrituras. Estamos hablando de un tema central en las Uma das Escrituras. coisas que Deus mais espera que o homem entenda é o maior mandamento. Una de las cosas que Dios quiere que el hombre entienda es el más grande mandamiento. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Hace unos 20 años atrás, el Espíritu Santo habló fuertemente conmigo. Ele disse: esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco sobre isso na minha igreja? Si este es el más grande mandamiento, ¿por qué se habla tan poco sobre él en mi iglesia? E eu comecei a pensar, falei: é verdade, eu quase não ouço os pregadores falarem sobre amor a Deus ou a Jesus. Y yo comencé a pensar y dije, ¿verdad? Casi no escucho a los predicadores hablar sobre el amor de Dios en las iglesias. Porque a nossa reação é sempre enxergar o erro dos outros em vez de os nossos. Y nuestra reacción normalmente es mirar el error de los demás y no mirar el nuestro. Mas o Senhor falou no meu coração: e você, porque é que nunca pregou sobre isso? Y el Señor me dijo al corazón: ¿y por qué tú nunca has predicado sobre esto? Na verdade, isso aconteceu há 24 anos atrás. A la verdad, esto pasó hace 24 años atrás. E eu fiquei em choque comigo mesmo. Y yo quedé en shock conmigo mismo. Se esse é o maior mandamento, por Se que ele- que eu nunca preguei sobre isso? Si este es el más grande mandamiento, ¿por qué nunca prediqué sobre esto? Eu descobri que eu também não tinha entendido a importância do assunto. Yo descubrí que tampoco había entendido la importancia de este tema. E eu comecei a descobrir aos poucos declarações na Bíblia que me assustaram. Y a poco comencé a descubrir declaraciones en la Biblia que me asustaron. Por exemplo, Por ejemplo, em 1 Coríntios 16, 22, en 1 de Corintios 16, 22. o apóstolo Paulo disse: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Por ejemplo, ahí dice el apóstol Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema.
Essa palavra, na melhor das hipóteses, significa algo abominável. Esa palabra, anatema, en la mejor de las hipótesis, significa abominable. E na pior, amaldiçoado. Y en la peor significa maldito. Agora você consegue imaginar um líder como Paulo dizendo: se algum de vocês não ama Jesus, seja amaldiçoado? Ahora imagine usted al apóstol Pablo diciendo, si alguno de ustedes no ama a Jesucristo, sea maldito. Não chega a parecer até forte, exagerado, ¿No nos parece fuerte, exagerado? mas na verdade mostra o quão importante o assunto é. Pero eso nos muestra cuán importante es este asunto. Porque Deus não aceita que a nossa relação com Ele seja baseada em nenhuma outra coisa a não ser o amor por Ele. Porque Dios no acepta que nuestra relación con Él no esté basada a no ser en el amor por Él. Então, quando Jesus está conversando com Pedro, Entonces, cuando Jesús está conversando con Pedro e ele está fazendo essas perguntas: Pedro, você me ama? y le hace a Pedro las preguntas, ¿me amas? Ele não quer saber apenas quão emocionalmente Pedro está envolvido com Jesus. A Jesús no le interesa saber cuánto está Pedro involucrado emocionalmente con Jesús. Na verdade, nós deveríamos olhar isso sobre outro aspecto. En la verdad, tenemos que ver esto bajo otro aspecto. É como se Jesus estivesse dizendo: quanto você está praticando o primeiro mandamento? Es como si Jesús le estuviera diciendo, ¿cuánto tú estás practicando el primer mandamiento? Então eu gostaria que nós pudéssemos examinar um pouco essas perguntas Entonces, me gustaría que examinásemos un poco estas e preguntas tirássemos algumas lições práticas desse maior mandamento. y saquemos algunas lecciones prácticas de este mandamiento, el más grande mandamiento. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui Entonces, el primer punto que yo quiero destacar é a razão pela qual Jesus faz a pergunta para Pedro, ou as perguntas. El primer punto que quiero destacar es ¿por qué Jesús hace estas preguntas a Pedro? Cada vez que Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Cada vez que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Ele não está apenas tentando receber uma resposta positiva ou negativa. Jesús no está solamente queriendo recibir una respuesta positiva o negativa. Ele, na verdade, está tentando levar o apóstolo Pedro a uma autoavaliação sincera Él está llevando al apóstol Pedro a una autoevaluación sincera a respeito de onde Pedro se encontra nesse assunto de amar ao Senhor. al respecto de en qué nivel, en qué punto se encuentra Pedro en su amor por el Señor. E como nós podemos chegar a essa conclusão? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a esta Que a conclusión? intenção de Jesus é levá-lo a uma autoavaliação sincera. Que Jesús quiere llevarlo a una sincera autoevaluación. Bom, a primeira coisa que nos faz perceber isso Primero, la primera cosa que nos hace pensar así é porque dessas três perguntas que Jesus faz, es porque de estas tres preguntas que hace Jesús, embora elas sejam muito parecidas, Aunque- elas não são iguais. aunque son parecidas, no son iguales. Há características em cada uma delas que não se repetem nas outras. Hay características en cada una de ellas que no se repiten en las otras. Por exemplo, na primeira pergunta, Por ejemplo, en la primera pregunta, Jesus não pergunta só se Pedro o ama, Jesús no le pregunta solamente si Pedro lo ama, mas se o ama mais do que todos os outros. sino si él lo ama más que los demás. Agora, por que é que Jesus faria uma pergunta dessa? ¿Por qué Jesús haría una pregunta así? Se Pedro ama mais do que todos os outros. Si Pedro lo ama más que los demás. Será que Jesus queria começar uma competição, um campeonato de amor? ¿Acaso Jesús quería comenzar un campeonato de amor? É claro que não. Claro que no. Porque em outro momento, quando os apóstolos começam a se comparar sobre quem seria o maior entre eles, Porque en otro momento, cuando los apóstoles se comienzan a comparar cuál de ellos sería el más grande entre o ellos, Senhor Jesus os repreendeu e disse que eles não deveriam agir assim. Jesús los reprendió y les dijo que ellos no tenían que actuar así. Então agora Jesus não ia iniciar uma competição de amor entre eles. Ahora Jesús no iba a iniciar una competencia de amor entre ellos. Para que você entenda por que Jesus faz essa pergunta a Pedro, Para que usted entienda por qué Jesús hace esta pregunta a Pedro, nós temos que voltar lá no capítulo 13 de João. tenemos que regresar al capítulo 13 de Juan. Lá na última ceia, En la última cena, Jesus decide fazer um anúncio aos seus apóstolos. Jesús decide hacer un anuncio a los apóstoles. E ele diz: um de vocês vai me trair. Y les dice así, uno de ustedes me va a traicionar. Eu fico imaginando o impacto que essas palavras tiveram naquele grupo. Siempre imaginando, O impacto que as palavras tiveram no me grupo. pongo a pensar en el impacto que estas palabras tuvieron sobre el grupo. Aquilo deve ter caído como uma bomba no meio daquele jantar.
Eso debió caer como una bomba en medio de esa cena. Ele está dizendo, de vocês é traidor. Él estaba diciendo, uno de ustedes es un traidor. É uma acusação muito forte, muito séria. Aquello era una acusación muy fuerte, muy seria. Mas o que é interessante é que os evangelhos nos contam Pero lo interesante es que los evangelios nos dicen que vários dos apóstolos que varios de los apóstoles começam a perguntar para Jesus, porventura sou eu? comienzan a preguntar a Jesús, Señor, ¿soy yo? E cada ao fazer essa pergunta, Y cada uno de ellos, al hacer esta pregunta, ele está se vendo como candidato potencial ao erro, ao fracasso. cada uno de ellos se ve como un candidato potencial al error, al fracaso. Ele basicamente está reconhecendo, eu acho que eu poderia fazer uma coisa dessa. Ellos están diciendo en la práctica, yo podría hacer una de estas cosas. Será que sou eu? ¿Seré yo, Señor? Então o outro pergunta, será que sou eu? Otro pregunta, ¿será que soy yo? ¿Acaso soy yo? Agora, muitos poucos deles não fizeram essa pergunta. Ahora, muy pocos de ellos no hicieron esta pregunta. Basicamente, dois que nós temos certeza que não fizeram a pergunta foram Pedro e João. Los que no hicieron esta pregunta, de los cuales tenemos seguridad, que no hicieron esta pregunta, fueron Pedro y Juan. Pedro fala algo completamente diferente. Pedro dice algo completamente diferente. Ele diz, Senhor, por ti eu daria a minha vida. Pedro le dice así, Señor, por ti yo daría mi vida. O que ele está dizendo é, eu não só não vou trair você, como eu morreria por você. Esto es, yo no solamente no te voy a traicionar, sino que yo moriría por ti. Eu estou tão compromissado com você, Yo tengo tanto compromiso contigo, que além de não traí-lo, eu chegaria ao ponto de morrer. que además de nunca traicionarte, llegaría al punto de morir por ti. E a Bíblia diz que Pedro sinaliza para João, Y entonces la Biblia nos dice que Pedro lo señala a Juan, porque João estava com a cabeça inclinada no peito de Jesus. porque Juan estaba inclinada, tenía su cabeza inclinada en el pecho de Jesús. Então Pedro sinaliza para João, pergunta quem é o traidor. Y Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es el traidor. Eu acredito que com essa pergunta, Yo creo que con esa pregunta, o apóstolo Pedro estava dizendo para João, Pedro le estaba diciendo a Juan, eu boto a mão no fogo por mim, por você e por nenhum dos outros 10. Pedro le estaba diciendo a Juan, yo pongo mis manos en el fuego por mí y por ti, pero no por los otros 10. Mas basicamente ele estava dizendo, eu sei que não sou eu e vou pedir para você perguntar, que tenho certeza que não seria você. Pero está diciendo, yo sé quién soy y estoy seguro de quién eres tú, que no eres tú el que... Na verdade, o que nós encontramos em Pedro é comportamento equivocado. Y en verdad encontramos en Pedro un comportamiento equivocado. E Jesus já mostrou isso. Jesús ya mostró eso. Quando diz, Pedro, você morreria por mim? Jesús le dijo, Pedro, ¿tú morirías por mí? Ele diz, ainda essa noite. Mira, esta noche, Ele está dizendo, não vai nem demorar. de aquí a poco, no va a demorar. Porque aquela ceia já estava acontecendo à noite. Porque aquella cena ya estaba sucediendo por la noche. Jesus está dizendo, não falta um dia inteiro para isso. Jesus estava dizendo, não falta nem um dia inteiro para acontecer isso. Jesús le está diciendo, no falta ni siquiera un día completo. para Ainda que essa noite, daqui a pouco, Mira, Pedro, esta noche, esta misma noche, de aquí a poco, você vai me negar 3 vezes e então o galo vai cantar. tú me vas a negar 3 veces y entonces el gallo va a cantar. Agora, quando o Senhor Jesus fala isso, Pedro diz, não, de modo nenhum, Senhor. Cuando Jesús dice eso, Pedro le responde, no, Señor, de ninguna É manera. como se ele estivesse falando para Jesus, você está errado, eu não faria uma coisa dessa. Es como, él estaba diciendo al Señor esto, oh Señor, tú estás equivocado, yo no haría nunca una cosa de Eu esas. amo o Senhor a ponto de morrer, eu não vou te trair, eu também não vou te negar. Yo te amo, Señor, al punto de que puedo ir a la muerte. Yo no te voy a traicionar ni te voy a negar. E nós conhecemos a história e sabemos o que aconteceu. Y nosotros conocemos la historia y sabemos lo que pasó. Quando Jesus foi preso, Cuando Jesús fue apresado, Pedro até tentou defendê-lo. Pedro quiso hasta defenderlo. A Bíblia diz que ele puxou a espada, La Biblia dice que él sacó su espada, ele deu um golpe que cortou um pedaço da orelha de um dos servos do sumo sacerdote. que cortó la oreja y cortó un pedazo de la oreja de uno de los siervos del sumo E a sacerdote. tentativa de Pedro é não deixar que prendam a Jesus Cristo. Y el intento de Pedro era que nadie aprecie a Jesús. Mas naquele momento Jesus mandou Pedro guardar a espada. Pero en ese momento Jesús le dijo a Pedro que guardara la E espada. ainda curou a orelha do seu ofensor. Sanó la oreja del ofensor. Então naquele momento eu acho que Pedro pensou, En ese momento Pedro pensó, se o Senhor quer mesmo ser preso, si el Señor quiere ser preso, Deus te abençoe. Dios te bendiga. Mas eu não estou com você nesse projeto não. Pero yo ya no estoy contigo en ese proyecto. A Bíblia diz, se cumpriu naquela noite a escritura. Y la Biblia nos dice,
que esa noche se cumplió la escritura. Ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Heriré al pastor y el rebaño se ha de dispersar. E todos, sem exceção, fugiram. Y todos, sin excepción, huyeron. Pedro, João, todos os demais fugiram. Pedro, Juan y todos los demás se escaparon. O Evangelho de Marcos fala de um jovem que estava enrolado num lençol. El Evangelio de Marcos nos dice de que había un joven que se había cubierto solo con una E sábana. quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu. Y cuando los guardias intentaron atraparlo, ¿verdad? Lo agarraron, dejó la sábana y se escapó desnudo. Isso mostra o desespero de todos eles de não serem presos juntos com Jesus. Esto nos muestra la desesperación de todos ellos de no ser apresados con Jesús. Que eles já imaginavam qual seria a provável implicação disso. Porque ellos ya imaginaban cuál era la probable implicación de eso. Então, nós temos um Pedro Entonces tenemos a Pedro, que dizia que morreria por Jesus, que decía que moriría por Jesús, mas na hora que deveria ter mostrado isso, pero en la hora que tenía que demostrarlo, ele simplesmente correu. él simplemente escapó. Então, quando Jesus está perguntando, e aí Pedro, você me ama mais do que esses outros? Entonces, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que ellos? Eu acredito que Jesus está dizendo, e aí, você ainda acha que é o cara? Jesús le está diciendo, Pedro, ¿tú todavía te crees el más? Você ainda pensa isso tudo de você mesmo? ¿Todavía crees que tú eres el más? ¿Piensas eso de ti mismo? Então, o propósito da pergunta é levá-lo a uma autoavaliação. El propósito de la pregunta era llevarlo a Pedro a una autoevaluación. A segunda razão pela qual nós podemos concluir isso Y la segunda razón por la cual podemos concluir eso é porque há um jogo de palavras no original grego, porque hay un juego de palabras en el original que griego se perde na tradução para o português, para o espanhol, para o inglês. que se pierde en la traducción para el español, el portugués, el inglés. Quando Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, tu me amas? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? A palavra usada no original grego é agapau, uma derivação de ágape, o amor perfeito. La palabra amor es una derivación de la palabra agapao, que es el amor perfecto. Então ele está dizendo, você me ama com esse amor sacrificial a ponto de morrer por mim? Le está diciendo a Pedro, ¿me amas con ese amor sacrificial a punto de morir por mí? E quando Pedro responde, tu sabes que eu te amo, Y cuando Pedro le responde, tú sabes que te amo, parece para nós que ele está mantendo a mesma coisa que Jesus falou. parece que está manteniendo lo mismo que Jesús le dijo. Mas ele está respondendo algo completamente diferente. Pero en realidad, Pedro estaba respondiendo algo completamente diferente. Ele diz, tu sabes que eu te amo, no grego, filéu. En realidad, él le dice, tú sabes que te amo. En el griego es fileo. Eles tinham palavras diferentes para expressar diferentes conotações de amor. Él estaba usando palabras diferentes para usar diferentes connotaciones de amor. Então, por exemplo, você vai encontrar uma palavra no original grego que é storge. Usted va a encontrar en el griego una palabra que es storge. Ela fala só de amor familiar. Ella se refiere solamente al amor familiar. Então, se alguém me visse falando, por exemplo, para minha filha, eu amo você, e eu usasse storge, Y, por ejemplo, si alguien me dijera, yo amo a su hija, y usa la palabra storge, se a pessoa me visse falando storge para ya. minha filha, si la persona me viera usando la palabra storge a mi hija, mesmo sem saber que ela era minha filha, aunque no supiera que es mi hija, ela já ia saber que era da minha família só porque eu usei storge. esa persona sabría que ella es de mi familia solamente porque usé la palabra storge. Porque só se usava isso para falar de amor familiar. Porque solamente se usaba esto para hablar de amor familiar. O grego tem uma quarta palavra para amor. Y el griego tiene una cuarta palabra aún para amor. É a palavra eros. Es la palabra eros. Ele fala de amor físico, Y se refiere al amor físico, da expressão de intimidade sexual de um casal. que es la expresión de intimidad sexual de un matrimonio. Então, se o marido falasse para a esposa, vamos fazer amor, Si el marido le dice a la esposa, vamos a hacer el amor, ele certamente iria usar a palavra eros. iba a usar la palabra eros. Eles usavam as palavras específicas para revelar o tipo específico de amor. Ellos usaban la palabra específica para ver el tipo de amor específico. Então también. Jesus está perguntando, Pedro, você me ama agapau? Entonces Jesús le pregunta, ¿tú me amas, agapao? E ele responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Pedro le respondió, tú sabes que te amo, fileo. O que ele está dizendo é algo mais ou menos assim. Él está diciendo más o menos así. Amar eu amo,
De amar te amo, mas não é tudo aquilo que eu achava que era. pero no es todo aquello que yo pensaba que era. Eu não sei se isso vai ter a mesma força no espanhol, Yo no sé si eso tiene la misma fuerza en el español, mas eu vou tentar dar um exemplo que é forte na nossa língua portuguesa. pero es un ejemplo, voy a intentar dar un ejemplo que es fuerte en el portugués. Imagina a moça perguntando pro rapaz, o namorado, o noivo: Es como una joven preguntando al enamorado, al novio. benzinho, você me ama? Le dice, papito, ¿me amas? E ele responde para ela: eu te considero muito. Y él le respondiera, ah, sí, te considero mucho. Eu gosto de você. Tú me gustas. Nós ficamos tentando imaginar a encrenca que esse cara arrumou. Perdón. Ya imagino la bronca que ese compadre se metió. Em primeiro lugar, não é o que ela está perguntando. En primer lugar, porque no es lo que él está respondiendo a algo que no le E preguntó. em segundo, não é o que ela quer ouvir. Segundo lugar, no es lo que ella quiere oír. Então é como se Jesus dissesse: Pedro, você me ama com amor sacrificial a ponto de morrer por mim? Jesús le pregunta entonces, Pedro, ¿me amas con ese amor sacrificial hasta el punto de morir por mí? E Pedro está dizendo: não, a ponto de morrer não. Eu gosto bastante de você, mas não a ponto de al morrer. punto de morir no, me caes bien, pero hasta ese punto no. Isso não acontece só na primeira pergunta. Y eso no sucede solo en la primera pregunta. Na segunda pergunta, En la segunda pregunta, Jesus insiste: Pedro, tu me amas agapau? Jesús insiste, Pedro, ¿tú me amas agapao? E Pedro insiste na resposta: tu sabes que eu te amo filéu. Y Pedro insiste respondiendo, tú sabes que te amo, fileo. Então vem a terceira pergunta. Entonces viene la tercera pregunta. E o que nós temos de diferente na terceira pergunta? ¿Y qué es lo diferente en la tercera pregunta? Tem algo diferente ali. Hay algo distinto ahí. Porque Pedro se entristeceu com a terceira pergunta, diz o versículo 17. Porque el versículo 17 nos dice que Pedro se entristeció con esta tercera pregunta. Ele ainda não entristeceu com a primeira nem com a segunda, mas ele entristeceu com a terceira. Pedro no se entristeció ni con la primera ni la segunda preguntas, pero sí con la tercera. O que temos de diferente na terceira pergunta é que Jesus muda o que ele está perguntando. ¿Cuál es lo diferente en la tercera pregunta? Porque Jesús cambia en la tercera pregunta. Então Jesus agora pergunta: Pedro, tu me amas filéu? Ahora Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas, fileo? Ele não está mais insistindo no agapau. Jesús ya no insiste en el nivel de agapao. É como se ele dissesse: o seu nível de amor é só esse menor por mim? Jesús le está diciendo, Pedro, tu nivel de amor por mí es solamente ese. E a Bíblia diz que Pedro não só se entristeceu, La Biblia nos dice que Pedro no solamente se mas ele entristeció. diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tu sabes que eu te amo filéu. Tú sabes que yo te amo, fileo. O que está por trás dessa declaração? Tu sabes todas as coisas. ¿Qué hay detrás de esta declaración? Tú sabes todas las cosas. Ele está dizendo lá, aquela noite, na última ceia, Ahí Pedro le está diciendo entonces, allá esa noche, en la última eu cena, achava que eu morreria por você. yo pensaba que iría hasta la muerte por E ti. o Senhor já sabia que eu ia te negar. Y tú sabías que yo te iba a negar. Eu achava que eu te amava mais do que o que de fato eu amo. Yo creía que te amaba más de lo que realmente te amo. Eu estava equivocado sobre o nível de amor que eu estou nutrindo por você. Yo estaba muy equivocado sobre el nivel de amor que yo pensaba que tenía por ti. Então agora eu quero reconhecer, o Senhor é que sabe o quanto eu te amo. Ahora yo quiero reconocer algo, que tú sabes cuánto te amo. Não adianta eu te prometer algo maior do que o que eu tenho. O que eu tenho é filéu e nada mais do que isso. De nada sirve que yo te prometa algo más. Te amo, fileo, y nada más que eso. Agora eu e você precisamos entender que o apóstolo Pedro está numa crise ao reconhecer isso. Ahora tenemos que entender que Pedro está en una crisis cuando reconoce esto. E a verdade é que eu e você também podemos nos enganar a respeito do nosso amor para com o Y Senhor. la verdad es que tú y yo podemos engañarnos al respecto de nuestro amor por el Señor. Não é que a gente queira mentir, No es que querramos mentir, mas às vezes estamos equivocados. pero a veces estamos equivocados. Eu lembro quando eu ainda era um adolescente. Yo me recuerdo cuando era E adolescente. teve um culto que eu levantei do meu lugar e vim me ajoelhar na frente para orar. Yo me recuerdo que me levanté de mi lugar y vine adelante para orar. E eu, na verdade, vim me colocar à disposição de Deus. Yo me puse a la disposición de E eu Dios. dizia: Senhor, eu consagro a minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. Yo le decía, Señor, te consagro mi vida para ser un mártir por causa del O Evangelio. curioso é que ninguém pediu para eu fazer isso. Lo curioso es que nadie pidió para que yo hiciera Eu eso. fiz de oferecido. Yo me ofrecí, Porque eu achava que eu amava a ponto de morrer naquele momento. porque yo creía que
lo amaba hasta el punto de morir en Mas ese ao momento. longo da caminhada, eu como Pedro descobri que eu não amava tanto quanto eu achava que amava. Pero a lo largo del camino, yo descubrí, tal como Pedro, que no amaba tanto como yo E pensaba. Deus tem uma única razão para nos fazer descobrir que a gente não ama tudo que deveria. Y Dios tiene una única razón para hacernos descubrir que no lo amamos tanto como deberíamos hacerlo. Não é nos colocar debaixo de culpa ou condenação, No es para colocarnos debajo de culpa o de condenación, mas para nos despertar a alcançar aquilo que Ele espera que a gente alcance. para despertarnos a fin de que alcancemos lo que Él quiere que alcancemos. Porque o maior mandamento Porque el más grande mandamiento não é só amar a Deus, no es solamente amar a Dios, mas é amá-lo com amor total, com tudo que há em nós. sino con un amor total, con todo lo que hay en Com nosotros, todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as con forças. todo el corazón, con todo el alma, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. O maior mandamento não é apenas que a gente ame a Deus um pouquinho, El más grande mandamiento no es que uno ame a Dios un poquito solamente, mas que a gente possa amar com tudo que há em nós. sino que uno ame a Dios con todo lo que hay en E nosotros. quando deixamos de amar nessa intensidade, Y cuando dejamos de amarlo en esa o intensidad, propósito de Deus não é apenas nos cobrar, el propósito de Dios no es solamente cobrarnos, mas exigirnos, é nos ajudar a viver a restauração que Ele tem para nós. sino ayudarnos a vivir la restauración que Él quiere en nosotros. Sabe, você tem um Pedro que está quebrado com essa constatação. Pedro aquí está quebrado con esta constatación. Cuando Logo constata depois que o galo cantou e ele percebeu que tinha negado a Jesus. inmediatamente después que cantó el gallo y se dio cuenta que había negado a Jesús, A Bíblia diz que ele chorou amargamente. dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Não é um choro qualquer, chorou amargamente. No es un llanto cualquiera, lloró amargamente. Agora nós temos um Pedro que praticamente está desacreditado do chamado dele. Aquí Pedro prácticamente está desacreditado en cuanto a su llamado. Como a gente pode deduzir isso? ¿Por qué podemos deducir esto? Quando Jesus está tendo essa conversa com Pedro na praia, Cuando Jesús tiene con Pedro este diálogo ahí en la playa, ele tinha voltado a pescar, coisa que ele havia abandonado antes. Pedro ya había vuelto a pescar, algo que él había abandonado antes. Mas em Marcos, no capítulo 16, Pero en Marcos 16, quando o anjo aparece às mulheres no túmulo vazio para anunciar a ressurreição de Jesus, cuando el ángel aparece a las mujeres en la tumba vacía para anunciarles que Jesús había ele dá resucitado, uma instrução muito clara. Ele diz: ide dizer aos discípulos e a Pedro que El ele, ángel- Jesus, vai adiante de vós. el ángel le dice algo específico a las mujeres. Díganle a los discípulos E a Pedro y a Pedro que Jesus vai adiante de vós. que Jesús va delante de ustedes. Pedro é o único mencionado pelo nome. Solo Pedro es mencionado por su nombre. Você já parou para se perguntar por quê? Usted ya se pregunta por qué. Ele poderia só dizer: diga aos meus discípulos. El ángel pudo decir, dile a los discípulos. Mas ele diz: diga aos discípulos e a Pedro. Pero dijo así, díganle a los discípulos y a Pedro. Provavelmente porque Pedro já não se considerava mais parte dos discípulos. Probablemente porque Pedro ya no se consideraba parte de los discípulos. Ele havia negado o Senhor Jesus. Él había negado al Señor Ele Jesús. sabia que o que ele fez foi muito terrível. Él reconocía que lo que había hecho era algo terrible. Mas agora nós não temos um Jesus que está acusando Pedro. Pero ahora Jesús no está acusando a Pedro, Na verdade, nós vemos um Jesus que está tentando restaurar Pedro. sino a Jesús que está intentando restaurar a Pedro. Porque além dessa autoavaliação sincera, Porque además de esta autoevaluación sincera, a segunda verdade que eu descubro aqui nesse texto la segunda verdad que descubro en este texto, é que Jesus quer nos mostrar que o nosso amor pode crescer. Jesús quiere mostrarnos que nuestro amor puede crecer. Então a razão de mostrar que não amamos tudo que deveríamos Entonces, la razón para mostrarnos que no lo amamos todo lo que quisiéramos não é para que a gente desista, no es para que nos desanimemos, mas é para que Ele nos empurre em direção a alcançar esse alvo de amá-lo com amor total. sino para empujarnos para alcanzarnos ese nivel de amor nuevo. E como nós sabemos que Jesus está tentando isso com Pedro? ¿Y por qué sabemos que Jesús está intentando esto con Pedro? Quando nós lemos os versículos 18 e 19, Cuando leemos los versículos 18 y 19, a gente leu só até o 17, então gostaria de ler agora o 18 e 19. vamos a leer el 18 y el 19. Jesus faz uma declaração muito importante a Pedro. Jesús le hace una declaración muy importante a Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme.
Quando Jesus diz a Pedro, você vai estender as mãos, Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú vas a extender las manos, ele está explicitamente dizendo qual é o tipo de morte que Pedro vai morrer. Jesús le estaba diciendo explícitamente cuál era el tipo de muerte que él iba a sufrir. Qual era o tipo de morte onde se estendia as mãos? ¿Cuál era el tipo de muerte en el cual se extendían los brazos? Morte por crucificação. La muerte por crucifixión. Quando eu era criança, eu achava que só Jesus e os dois ladrões é que foram crucificados. Cuando era niño pensaba que solamente Jesús y los dos ladrones murieron crucificados. Mas eu descobri depois na história que incontáveis milhares de pessoas foram crucificadas pelo Império Romano. Pero luego entendí en la historia que incontables y millares de personas fueron crucificadas por el Imperio Romano. Agora, por que é que Jesus está dizendo para Pedro que ele vai morrer e com que morte ele vai glorificar a Deus? Ahora, ¿por qué Jesús le dice a Pedro que iba a morir y con qué muerte iba a glorificar a Dios? Você se lembra qual foi o motivo de tudo isso lá atrás? ¿Usted se recuerda cuál fue el motivo de todo esto? Que gerou toda essa conversa que está tendo agora? Que generó todo este diálogo que hay ahora. Pedro diz, Senhor, eu estou disposto a morrer por você. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Mas na hora que Jesus foi preso, Pedro fugiu, porque ele não queria morrer. Pero a la hora que Jesús fue apresado, Pedro escapó. A razão pela qual ele negou Jesus Y la razón por la cual negó a Jesús é porque ele não queria ser preso e morto com Jesus. era porque él no quería ser apresado ni ser muerto con Então Jesús. agora Jesus está perguntando, você me ama agapau, o amor sacrificial? Jesús le pregunta, ¿tú me amas agapaos, amor sacrificial? E Pedro está dizendo, eu descobri que não, eu gosto muito de você, mas não estou pronto para morrer não. Pedro le dice, yo descubrí que me gustas, pero no estoy dispuesto a morir por ti. Agora, por que é que Jesus entra com a notícia de como Pedro irá morrer? Ahora, ¿por qué Jesús entra con esta noticia de cómo Pedro iba a morir? Tem algo extraordinário por trás disso. Hay algo extraordinario detrás de Ele está esto. dizendo, Pedro, lá atrás, Jesús le dice, Pedro, Cuando- antes, quando você me negou, cuando me negaste, você não estava pronto para morrer por mim. tú no estabas listo para morir E por mí. mesmo agora você não tem esse amor agapau. Y aún ahora no tienes ese amor agapao. Mas quando eu olho para você, Pedro, Pero cuando yo te miro, Pedro, eu não vejo o fracasso do seu passado. yo no veo el fracaso de tu pasado. Eu não vejo a limitação do seu presente. No veo la limitación de tu presente. Eu enxergo o seu crescimento lá no futuro. Yo veo tu crecimiento en el futuro. Eu sei quem é que você vai se tornar, Pedro. Yo sé quién eres tú, en quién te vas a convertir, E eu Pedro. sei que chegará o dia onde você terá crescido o nível do seu amor de filéu para agapau. Yo sé que un día el nivel de tu amor habrá crecido de fileo a agapao. E quando te for oferecido uma segunda oportunidade de morrer por mim, você não vai fugir dela. Y cuando te sea ofrecida una segunda oportunidad para morir por mí, tú no vas a huir de ella. Pode parecer uma má notícia quando a gente pensa na morte. Puede parecer una mala noticia cuando pensamos en la muerte. Mas o que Jesus está dizendo é, na próxima vez que você for testado, você vai mostrar que me ama a ponto de morrer. Pero Jesús le está diciendo, la próxima vez que tú seas probado, tú vas a demostrar que me amas al punto de que puedes morir por E mí. diz a tradição, que era o ensino oral da igreja, diz a tradição, que era o ensino oral, não Dice la escrito, tradición, que era la enseñanza oral de la que iglesia, Pedro não apenas foi crucificado, que Pedro no solamente fue crucificado, mas que quando chegou a hora de ser crucificado, sino que cuando llegó la hora de ser crucificado, ele ainda teria dito, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. él aún habría dicho, no soy digno de morir como mi E Señor, pediu que o crucificassem de cabeça para y baixo. pidió que lo crucificasen cabeza abajo. Aquele Pedro que lá atrás só tinha o filéu. Aquel Pedro que atrás solamente tenía el fileo, Finalmente ele tinha alcançado o nível do amor agapau. finalmente había alcanzado el nivel agapao. E Jesus estava dizendo isso antes de Pedro ter esse nível de amor. Jesus já estava dizendo isso antes mesmo de Pedro ter esse nível de amor. Jesús ya estaba diciendo esto antes de que Pedro tuviese ese nivel de amor. É como se Jesus estivesse dizendo, eu acredito em você, Pedro. Es como si Jesús le dijese, yo creo en ti, Pedro. Você não é um fracasso. Tú no eres un fracaso. Eu não estou olhando os tropeços do seu Yo no passado. miro los tropiezos de tu Eu não pasado. estou olhando nem as limitações do seu presente. No estoy viendo las limitaciones de tu presente. Eu vejo o potencial de crescimento que há em você. Yo veo el potencial de crecimiento que E hay eu en ti. só estou tentando mostrar que você ainda não alcançou um nível de amor Solamente te estoy intentando mostrar que no has alcanzado aún el nivel de amor para tentar te empurrar para lá. para
porque quiero empujarte hacia ese nivel. Então há duas coisas que nós precisamos entender essa noite. Entonces hay dos cosas que tenemos que entender en esta noche. A primeira é que assim como ele fez com Pedro, La primera es que así como él hizo con Pedro, ele também está nos perguntando hoje, tu me amas? él también nos está preguntando hoy, ¿me amas? E ele não quer apenas que você responda sim ou não. Y él no quiere que tú solamente le respondas sí o O no. propósito dessa pergunta é quanto você de fato me ama hoje. El propósito de la pregunta es, ¿cuánto tú realmente lo amas hoy? Qual é o nível do seu amor para comigo nesse momento da sua vida? ¿Cuál es el nivel de tu amor para conmigo en este momento de tu E vida? ele quer que você enxergue a verdade. Y él quiere que tú veas la verdad. Porque é possível a gente se enganar a respeito desse assunto. Porque es posible que uno se engañe al respecto de este tema. Mas a segunda coisa que nós percebemos Pero la segunda cosa que notamos é que ele está dizendo mesmo que você ainda não me ame como deveria. que aunque tú no me amas como deberías hacerlo, Eu sei que o seu amor pode crescer. yo sé que tu amor puede crecer. E assim como com Pedro, ele está dando um voto de confiança a você, dizendo o seu amor também pode crescer. Y así como Dios le dio un voto de confianza a Pedro, a ti también te está diciendo, tu amor puede crecer. Aleluya. Isso é uma boa notícia. Y esa es una buena noticia. O livro de Isaías dizia que ele não iria esmagar a cana quebrada. El libro de Isaías dice que el Señor no quebraría la caña cascada. E é muito tremenda essa declaração. Y esa declaración es tremenda. Eu aprendi Yo aprendí que determinadas plantas, que determinadas plantas elas podem ser quebradas, o seu caule, a cana, y determinadas plantas pueden ser quebradas en su tallo e elas podem se regenerar e se erguer novamente. y ellas pueden regenerarse y erguirse nuevamente. Desde que você não esmague o lugar onde a cana foi quebrada. Desde que no rompas el lugar donde la caña ha sido quebrada. Uma vez eu entrei numa grande plantação de trigo lá no Brasil. Una vez entré a una grande plantación de trigo en E Brasil o fazendeiro me levava na sua própria caminhonete. y el hacendado me llevaba en su camioneta E nós andamos mais ou menos uns 40 minutos no meio da plantação. y caminamos más o menos 40 minutos dentro de la plantación. E eu ficava olhando pelo espelho retrovisor e vendo que onde a caminhonete passava, o trigo abaixava. Y yo miraba por el espejo retrovisor que por donde la camioneta pasaba el trigo se caía. Depois de 40 minutos atropelando o trigo, Después de 40 minutos de estar así aplastando trigo, eu falei para ele, você faz isso todo dia? yo le dije así, ¿tú haces esto todos los días? Ele falou, por bem mais tempo do que nós estamos fazendo hoje. Me dijo, más tiempo de lo que estamos haciendo hoy. E naquela hora eu deixei a minha ignorância transbordar. Entonces en ese momento yo dejé que mi ignorancia apareciera. Eu falei para ele, daqui a pouco não tem mais trigo na plantação. Yo le dije, de aquí a poco no vas a tener trigo en tu plantación. Quando eu falei isso, ele começou a rir. Cuando le dije esto, él se puso a reír. E ele parou aquela caminhonete. Él paró su camioneta, Ele pediu que eu descesse. me dijo, baja, E me fez olhar aquele trigo que estava todo deitado onde o pneu passou por cima. y me hizo ver el trigo que estaba todo echado ahí por donde pasó la llanta del carro. Ele me perguntou, você acha que esse trigo não levanta mais? Me dijo así, ¿tú piensas acaso que ese trigo ya no se levanta? Eu falei, eu tenho certeza que não levanta. Yo le dije, tengo la seguridad de que ya no se levanta. Caminhonete pesa alguma coisa entre 1 a 2 toneladas. Tu camioneta pesa entre 1 y 2 É toneladas. impossível que esse trigo levante de novo. Es imposible que ese trigo se levante de nuevo. E ele falou, pastor, não é impossível. Y él me dijo, pastor, no es imposible. Ele me disse, olha naquela direção. Miren esa dirección. Tenta nivelar a altura dos seus olhos na altura do trigo e vai comparando bem na reta deles. Y me dijo, ponte a nivel y trata de nivelar cómo está el trigo. Mira la altura de Porque ellos. eles ficam todos da mesma altura. Eles ficam todos da mesma altura. Porque ellos quedan todos a la misma altura. Mas ele falou, tenta naquela direção ver se o senhor acha alguma diferença. Pero miren esa dirección a ver si encuentras alguna diferencia. E quando eu olhava naquela direção, Y eu via, cuando vi en que, esa eu dirección, via 2 carreiros de trigo, había dos caminhos de trigo, caminos de trigo. que eles eram mais ou menos um palmo mais baixo do que os Que outros. tenía más o menos una palma más bajo que el otro. E eu percebi que a largura daqueles caminhos Y yo me di cuenta que el ancho de esos caminos era exatamente a largura do pneu. era exactamente el ancho de la A llanta. distância entre um caminho e outro caminho era a distância entre um pneu e outro da Y entre ese caminhonete. camino y otro camino era la distancia que había en la camioneta. Eu falei para ele, não, você não está dizendo que passou ali e ele levantou. Eu disse para ele, você não está me dizendo que passou ali com a caminhonete e o trigo levantou.
No, tú no me estás diciendo que la camioneta pasó por ahí y el trigo se levantó. Ele falou, faz mais ou menos 2 semanas que eu passei ali. Y él me dijo, hace más o menos 2 semanas yo pasé por ahí. Ele falou, vira para trás e olha agora nessa outra direção. Ahora mira hacia atrás en esta dirección. Tinha outros 2 caminhos onde o trigo era bem mais baixo. Ahí había 2 caminos donde el trigo estaba más abajo. Pelo menos 2 palmos bem grandes. Por lo menos 2 palmos bien grandes. Ele falou, ali faz 1 semana e pouco que eu passei. Me dijo, hace 1 semana y poco yo pasé por ahí. A minha cabeça parece que ia explodir. Mi cabeza parecía que iba a explotar. Eu dizia, não pode ser verdade, é impossível esse trigo levantar. Yo pensaba, no es verdad, es imposible que este trigo se levante. E ele me disse, a única forma de ser impossível. Me dijo, la única forma de que sea imposible. Ele ajoelhou e pegou com 2 dedos. Él se arrodilló y tomó con 2 dedos. Daqueles trigos que estava com a cana quebrada no chão. Uno de esos trigos que estaba quebrado en su tallo hacia el suelo. Então com os 2 dedos ele pegou onde estava quebrado. Entonces con los 2 dedos tomó lo que estaba ahí quebrado. E ele pegou e esmagou aquilo. Y él quebró y lo rompió finalmente, lo aplastó. Ele disse, esse nunca mais levanta. Me dijo, esto nunca más levanta. Agora é impossível. Ahora sí es imposible. No momento que ele me explicou isso, Cuando él me explicó eso, eu comecei a entender o que Isaías havia profetizado. yo comencé a entender lo que Isaías había profetizado. Ele não vai esmagar a cana quebrada. Él no va a romper la caña que está quebrada. Ou seja, ele não vai roubar de você a esperança de se restaurar e se reerguer novamente. O sea, él no va a robar de ti la esperanza de que te restaures y que te levante y de que te levantes nuevamente. Quando eu e você falhamos, Cuando tú y yo fallamos, o diabo tenta nos acusar e nos condenar. el diablo intenta acusarnos y condenarnos. Mas não é isso que Deus faz conosco. Pero no es eso lo que Dios hace con nosotros. Ele olha para mim e para você caído no chão. Él nos mira a ti y a mí cayendo al suelo. E ele diz, eu não vou roubar de você a esperança de se levantar. Y él dice, yo no voy a robar de ti la esperanza de que te levantes. É isso que ele estava fazendo com o apóstolo Pedro. Es eso lo que Dios estaba haciendo, Jesús estaba haciendo con el apóstol Pedro. Essa é a mensagem que ele quer que entre no seu coração Y essa ese es noite. el mensaje que él quiere que entre en tu corazón en esta noche. Mesmo que você reconheça que ainda não ama como deveria, Aunque tú reconozcas que no lo amas como deberías amarlo, ele está dizendo, eu acredito que você pode chegar lá. él te está diciendo, yo creo que tú puedes alcanzar. Lá no Brasil nós temos uma expressão En Brasil tenemos una expresión. e a gente diz que Deus acredita em você mais do que sua mãe. Dice así, Jesús cree en ti más que tu propia mamá. Porque mãe é uma coisa impressionante. Porque mamá es una cosa impresionante. Elas acreditam mesmo nos filhos. Ellas creen de verdad en los hijos. Eu li uma história uma vez Leí una historia una vez de uma mãe que foi assistir o filho desfilando numa parada militar. de una mamá que fue a ver a su hijo desfilando en un desfile militar. E quando todos os militares passaram marchando, Y cuando todos los militares estaban pasando ahí marchando, o filho dela estava marchando no compasso trocado da tropa, no passo trocado. su hijo estaba desfilando con el paso cambiado de la tropa. Quando todo mundo levantava a perna direita, Cuando todo el mundo levantaba la pierna derecha, ele levantava a esquerda. él levantaba la izquierda. Quando todo mundo levantava a esquerda, Cuando todo el mundo levantaba la izquierda, ele levantava a direita. él levantaba la derecha. E a televisão acompanhou ele do começo ao fim. Y la televisión lo acompañó a él desde el Porque ele comienzo hasta el destoava final. de todos os demais. Ele destoava, era diferente dos demais. Él estaba desentonando de todos los demás. No final foram entrevistar a mãe. Al final le entrevistaron a la mamá. Como a senhora se sentiu vendo seu filho marchando no passo trocado? ¿Cómo se sintió usted cuando vio a su hijo marchando con el paso cambiado? E a resposta daquela mãe, Y la respuesta de la mamá, meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. ella dijo, mi hijo no estaba equivocado. El resto de la tropa estaba mal. Mãe é desse jeito. La mamá es así. Ela tem dificuldade de ver erro e ver tudo de bom no filho. Dificultad de ver algún error y solamente ve lo bueno en el hijo. Mas eu quero te dizer que Deus acredita em você mais do que sua mãe. Pero quiero decirte que Dios cree en ti más que tu propia mamá. Aleluia. Aleluya. Em terceiro e último lugar, Y en tercer y último lugar, cada vez que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? cada vez que Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Mesmo que ele dizia, amar eu amo, mas não é isso tudo. Aunque él le respondía, te amo, pero no es todo lo suficiente. Jesus dizia para ele, apacenta
as minhas ovelhas. Jesús le seguía diciendo, apacienta mis ovejas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacienta mis ovejas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacienta mis ovejas. A primeira coisa que eu vejo por trás dessa frase La primera cosa que veo detrás de esta frase é que Deus espera de nós que es que Dios espera de nosotros mais do que declarações verbais do nosso amor. más allá que simples declaraciones verbales de nuestro amor. Até porque, de acordo com a palavra de Deus, Porque de acuerdo con la palabra de Dios, o amor não se expressa só em palavras. el amor no se expresa solamente en palabras. Em 1 de João 3,18, En 1 de Juan a 3:18, Bíblia diz: amados, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. dice, amados, no amemos solamente de palabra y lengua, sino de hecho y en verdad. Então, só falar que ama é fácil, Entonces, solamente decir te amo es fácil, mas as nossas ações têm que fazer coro com as nossas palavras. pero nuestras acciones tienen que hacer coro a nuestras palabras. Então, Deus está dizendo, Jesus está dizendo: Pedro, você me ama. Jesús está diciendo, Pedro, ¿me amas? Eu não quero que você só fale que me ama. Yo no quiero que tú solamente digas que me amas. Eu quero que você demonstre com ações o seu amor por mim. Yo quiero que tú demuestres con acciones tu amor por mí. Agora, ele fala de uma ação muito específica para demonstrar o amor por ele. Aquí Jesús le habla de una acción muy específica para que demuestre su amor por él. Ele está dizendo: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Nós, como igreja, precisamos entender que a maior declaração de amor que podemos fazer Como iglesia tenemos que entender que la más grande declaración de amor que podemos hacer não é quando cantamos ou oramos falando que amamos. no es cuando cantamos o oramos diciendo que lo amamos, É quando nós nos dispomos ao serviço do Senhor Jesus. sino cuando nos disponemos para servir al Señor. Há 24 anos atrás eu ouvi o Espírito Santo claramente falar comigo. Hace 24 años atrás yo escuché al Espíritu Santo hablar claramente conmigo. Ele diz: quem ama, trabalha. Y me dijo así, el que ama, trabaja. Aliás, nós precisamos entender uma verdade na Bíblia. Pero además tenemos que entender una verdad en la Biblia. O motivo para Jesus recrutar Pedro para o seu serviço El motivo por el cual Jesús reclutó a Pedro para su servicio é facilmente visto nessas perguntas. Pedro, você me ama? Se me ama, apacenta. es fácilmente visto en estas preguntas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Então, para se entrar no ministério, tem que ter amor. Esto es, para entrar en el ministerio debe tener amor. Agora, qual é o motivo para sair do ministério? ¿Cuál es el motivo para salir del ministerio? Em Apocalipse, no capítulo 2, En Apocalipsis 2, ele diz para o anjo da igreja de Éfeso: le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, você perdeu o seu primeiro amor. tú has perdido el primer amor. Se você não se arrepender, Si no te arrepientes, se você não se restaurar, si no te restauras, eu vou tirar o candeeiro que eu te confiei. yo te voy a quitar el candelero que te confié. Do que é que Jesus está falando? ¿Qué está diciendo Jesús? No capítulo 1 de Apocalipse, En el capítulo 1 de Apocalipsis, João tem uma visão de 7 candeeiros de ouro e de 7 estrelas. Juan tuvo una visión de 7 candeleros y estrellas también. E o anjo explica: os 7 candeeiros são as igrejas da Ásia. Y el ángel le dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia. E os anjos são os mensageiros das igrejas. Y los ángeles son los mensajeros de las iglesias. As estrelas são os anjos, os mensageiros da Las igreja. estrellas son los mensajeros de la iglesia. Então agora Deus está falando com o mensageiro da igreja de Éfeso. Ahora Dios está hablando con el mensajero de la iglesia Se de você não Éfeso. voltar a me amar como no começo, Le dice, si no me vuelves a amar como al comienzo, eu tomo o candeeiro que eu te entreguei. yo voy a tomar de nuevo el candelero que te entregué. A igreja que eu te dei para cuidar, eu vou pegar de volta. La iglesia que yo te entregué para que la cuides, yo la voy a tomar de nuevo. Porque se por um lado o motivo para entrar no ministério é amor por Jesus, Porque si por un lado el motivo para entrar en el ministerio Por es otro, el amor por Jesús, por outro lado a razão para ele nos sacar é a falta de amor por ele. por otro lado la razón por la cual Él nos saca es la falta de amor por Él. Então nós precisamos entender a força que essa declaração de amor tem para o Senhor Jesus. Tenemos que entender entonces la fuerza de esta declaración que tiene para Jesús. Ele está dizendo: se você me ama, eu não quero que você só fale a respeito disso. Jesús está diciendo, si me amas, no quiero que solamente estés hablando sobre esto. Eu quero que você demonstre isso com o seu trabalho. Yo quiero que tú lo demuestres con tu trabajo. Eu quero que você ame aqueles que eu amo. Yo quiero que tú ames a quienes yo amo. Eu quero que você se importe com aqueles com os quais eu me importo. Yo quiero que a ti te importe aquellos que a mí me importan. Sabe, não faz sentido alguém dizer que me ama Mire, no hace sentido que alguien diga me ama e depois querer maltratar a minha família. y que después quiera maltratar a mi familia. Eu digo às pessoas: você quer conhecer minha simpatia, Yo les digo, ¿quieres conocer mi simpatía? o meu lado bom, Mi lado bueno, trate bem minha família. trata bien a mi familia. Mas você quer conhecer o lado ainda não tratado da minha alma,
Pero si quieres conocer el lado todavía no bien tratado en mi alma, faça algo ruim para eles. hazle algo malo. Não faz sentido a gente dizer que ama Jesus No tiene sentido decir amo a Jesús e dizer que a gente não se importa nem um pouco com os filhos dele, com o resto da família dele. y decir que no nos importa nada el resto de la familia y de los hijos de él. É por isso que João diz, se você não consegue amar o irmão que vê, como é que você vai amar o Deus que você não vê? Por eso Juan dice, si tú no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Deus está dizendo, a forma de você expressar o amor a mim que você não vê, Dios está diciendo, la forma como tú puedes expresar tu amor a mí, a quien no ves, é quando você ama aqueles que você vê. es cuando tú amas a aquellos a quienes tú E ves. o amor que você demonstra a eles, eu vou receber como sendo para mim. Y el amor que tú les des a ellos, yo lo voy a recibir como siendo para mí. Então preste atenção em algo. Entonces presta atención en A algo. maior característica de uma igreja apaixonada por Jesus La más grande característica de una iglesia que está apasionada por Jesús não é a festa que ela faz no louvor e adoração. no es la fiesta que ella hace en la alabanza y en la adoración. É a sua disposição de ganhar almas Es su disposición para ganar almas e cuidar bem y delas. cuidar bien de ellas. Ganhar almas Ganar almas e cuidar bem delas cuidarlas bien é a forma de expressarmos o nosso amor por es Jesus. la forma de expresar nuestro amor por Jesús. Sabe, é uma coisa maravilhosa essa visão das células e do discipulado. Miren, hermanos, es una cosa maravillosa este asunto de las células y el discipulado. O ministério nunca pertenceu a apenas um pequeno grupo de pastores. El ministerio nunca fue solo de un grupo pequeño de pastores. Eles coordenam todo um corpo, Ellos coordinan a todo el cuerpo, mas todo o corpo tem que trabalhar. pero todo el cuerpo tiene que trabajar. Todo crente tem que evangelizar. Todo creyente tiene que evangelizar. Todo crente tem que ajudar a cuidar dos novos convertidos. Todo creyente tiene que ayudar a cuidar a los nuevos E Jesus está convertidos. dizendo que essa é a melhor forma de expressarmos amor por Ele. Jesús está diciendo que esta es la mejor forma de que expresemos nuestro amor por Él. Eu entendo que está aproximando um tempo novo. Yo creo que está llegando un tiempo nuevo. Deus quer trazer um grande crescimento e frutificação para essa casa. Dios está trayendo perdón, pastor. Que Deus quer trazer um grande crescimento e frutificação para essa Que casa. Dios quiere traer un gran tiempo de fructificación en esta casa. E há duas coisas que Ele está tentando nos despertar nesse fim de semana. Y hay dos cosas que Él está intentando despertar este final de Uma semana. delas é entender o relacionamento com o Espírito Santo e a capacitação que Ele nos traz. Primero es la relación con el Espíritu Santo y la capacitación que nos trae. Mas a outra é a paixão que devemos ter por Ele. Pero la otra es la pasión que debemos tener por Él. Porque isso é aquilo que vai nos mover a trabalhar para o Senhor Jesus. Eso es lo que nos va a mover a trabajar por el Señor Jesús. Sabe, qualquer outro tipo de motivação, ela vai acabar em algum momento. ¿Saben? Cualquier otro tipo de motivación se va a terminar en algún momento. Tem gente que trabalha na igreja porque ele quer ser reconhecido. Hay gente que trabaja en la iglesia porque quiere reconocimiento. E eu não estou dizendo que o reconhecimento é errado. Yo no digo que el reconocimiento esté mal. Deus trabalha com reconhecimento e galardão. Dios trabaja con reconocimiento y galardón. Então, se Deus faz isso, não pode ser errado. Entonces, si Dios hace eso, no puede estar mal. Mas quem trabalha só para ser reconhecido, Pero quien trabaja solamente para ser reconocido, no momento que deixar de ser reconhecido, não vai trabalhar mais. en el momento que no sea reconocido, no va a trabajar más. Qualquer outra motivação passa. Cualquier otra motivación se acaba. Quando eu era um adolescente, Cuando era adolescente, eu recebia palavras proféticas yo recibía palabras do proféticas que seria o meu ministério. de lo que sería mi ministerio. Que eu ia ficar cruzando os céus do Brasil de um lado para o outro de avião toda semana. Que yo cruzaría los cielos de Brasil de un lado a otro toda la semana. Era uma coisa absurda, impossível para minha cabeça. Eso era algo absurdo e imposible en mi cabeza. Até porque naquela época os voos eram muito mais caros do que são hoje. Porque en aquella época los vuelos eran mucho más caros de los que son hoy. O Brasil é um país de proporção continental. Y además Brasil es un país de tamaño continental. Então, às vezes, nós passamos horas e horas e horas viajando para atravessar o país. Y a veces pasamos horas de horas atravesando el país. Nós estamos falando de voos caros. Hablamos de vuelos caros. Mas as pessoas vinham e falavam, Deus vai te usar muito nesses lugares. Pero las personas venían y decían, Dios te va a usar mucho en esos lugares. E eu tinha vontade de rir. Y yo tenía ganas de reírme. Mas quando essas coisas começaram a acontecer, Pero cuando esas cosas comenzaron a pasar, eu comecei a me empolgar com aquilo. yo comencé a animarme con eso. Porque era muito diferente do estilo de vida que eu tinha quando criança. Porque era muy diferente del estilo de vida que yo tenía cuando era niño. Eu comecei a ficar hospedado em hotéis maravilhosos. Me hospedaban en hoteles maravillosos. E eu me lembro muito bem de qual era o colchão de mola que eu tinha lá em casa.
Y yo me recuerdo muy bien de cuál era el colchón de, ¿cómo se llama? Resortes que tenía en mi casa. Eu lembro quando eu comecei a descobrir o que eram os chuveiros desses hotéis. Yo me recuerdo como cuando comencé a descubrir cómo eran las duchas en esos Não hoteles. tinha nada a ver com aquela coisa lá em casa que pingavam uns 2, 3 filetezinhos de água. No tenía nada que ver con esa ducha que caían unas cuantas gotas de agua. Se eu falar para você que isso não me empolgou, eu estaria mentindo. Si yo les diría que esto me empolgó, Não me empolgou, eu que esto, estaria ajá, mentindo. que esto no me levantó, les estaría mintiendo. E a comida, então? Y ahora, imaginen la comida. Eu engordei mais de 50 quilos depois que eu fui para o ministério. Yo engordé más de 50 kilos después que fui al ministerio. Agora eu perdi a maior parte disso, mas eu Agora- já tive bem maior. Ahora ya perdí la mayor parte de esos kilos. E eu ficava empolgado com isso tudo. Yo me quedaba así, sorprendido, tal vez animado con Mas eso. eu descobri que todas essas coisas, Pero yo descubrí que todas esas cosas, chega uma hora elas não te empolgam mais. llega un momento cuando ya no te importan más. Não é mais novidade, Ya no es novedad, não é algo diferente no es algo diferente e não gera mais nenhuma empolgação em você. y ya no genera ningún ánimo más en ti. A única motivação que vai durar La única motivación que va a permanecer é se nós fazemos por amor ao Senhor es Jesus. lo que hacemos por amor al Señor Jesús. Eu passo em média Yo paso en un promedio 3 dias dos 7 da semana fora de casa Yo viajando. paso en promedio 3 días de la semana de los 7 fuera de mi casa. Outro dia alguém falou, pastor, são só 3 dias. Alguien me dijo, oh, ¿qué te quejas? Son solo 3 días. Eu falei, toda semana, Todas las semanas. há mais de 22 anos. Hace más de 22 años. Deus me deu uma mulher extraordinária. Dios me dio una mujer extraordinaria. Me deu filhos Unos preciosos. hijos preciosos. Eu não tenho nenhuma alegria em ficar longe deles. Yo no tengo ninguna alegría en estar lejos de ellos. Mas por causa do meu chamado para o ministério. Pero por causa de mi llamado al E ministerio. porque nem toda hora eles poderiam viajar juntos. Y porque en todo momento no pueden viajar conmigo. Muitas vezes eu tenho que ficar longe deles. Muchas veces tengo que estar lejos de ellos. É uma das coisas que mais me doem na vida. Es una de las cosas que más me duele É en la uma vida. saudade que aperta meu coração. Es una nostalgia que aprieta mi corazón. Se eu vou ficar um período maior, eu já começo a sofrer antes da viagem. Si voy a quedarme un periodo más grande, ya estoy sufriendo antes de viajar. E um dia alguém me perguntou como o senhor aguenta isso. Y alguien me dijo así, ¿cómo aguantas eso? Eu falei, eu sei por quê e para quem eu estou fazendo isso. Yo sé por qué y para quién estoy haciendo eso. Então a única motivação que vai sobreviver é se você faz isso por amor a Jesus. La única motivación que va a permanecer es si usted hace eso por amor a Jesús. Então esse terceiro e último ponto que nós abordamos, Entonces este tercer y último punto que abordamos ele é uma espécie de termômetro. es una especie de termómetro. Ele nos ajuda a avaliar o primeiro. Él nos ayuda a evaluar el primero. Aonde estamos no nível do nosso amor para com Jesus. ¿Cuál es nuestro nivel de amor por Jesús? Esse termômetro nos ajuda a avaliar o segundo ponto. Ese termómetro nos ayuda a evaluar el segundo punto. Se o nosso amor está ou não crescendo. Si nuestro amor está o no creciendo. E ele nos ajuda Y Él nos ayuda a questionar a motivação do nosso serviço. a cuestionar cuál es la motivación de nuestro servicio. Eu creio que nessa Yo noite creo que en esta noche o Espírito Santo está fazendo ao seu coração el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón a mesma pergunta que ele fez para Pedro. la misma pregunta que le hizo a Pedro. Tu me amas? ¿Me amas? Mas ele não quer só que você diga sim ou não. Pero Él no quiere que tú le respondas sí o no. Na verdade, ele quer te perguntar aonde você se encontra no nível do seu amor para Él comigo. te está preguntando en realidad dónde, en qué nivel se encuentra tu amor por el Señor. Quanto de fato você me ama? ¿Cuánto realmente tú me amas? E à medida que você reconhece Y en la medida que usted reconozca que ainda não ama tudo que deveria, que todavía no lo amas todo cuanto deberías. ele não quer que isso te desanime, Eso no, Él no quiere que tú te desalientes, mas ele quer que você persiga o alvo a ser alcançado. sino que tú persigas la meta que tiene que ser alcanzada. E algo interessante que eu vejo na Bíblia Y hay algo interesante que veo en la Biblia. é quando ele fala com o anjo da igreja de Éfeso, Es cuando Él habla con el ángel de la iglesia en Éfeso. dizendo você abandonou aquele primeiro amor. Le dice así, has abandonado tu primer amor. Ele diz, lembra de onde caíste, Le dice así, recuerda de dónde has caído. arrepende-te Arrepiéntete e volta à prática das primeiras obras. y haz las primeras obras. Um dia um irmão falou para mim, pastor, ora por mim. Un día un hermano me dijo así, pastor, ora por mí. Eu falei, pelo que é que você quer que eu ore? ¿Y por qué quieres que ore? Ele falou, eu estou em crise, eu perdi meu primeiro amor. Me dijo,
estoy en crisis, perdí mi primer amor. Eu falei, não, então você não está em crise, você está em pecado. Yo le dije, no, no estás en crisis, estás en pecado. Porque se amar a Deus é o maior mandamento, Porque si amar a Dios es el mandamiento más grande e você não está amando Ele como deveria, y no lo amas como deberías, então você está em desobediência. entonces estás en E desobediencia. isso não é só uma crise, é pecado. Y eso no es solo crisis, es pecado. Ele ficou me olhando com os olhos arregalados, Él me quedó mirando con sus ojos bien quase abiertos. como quem diz, você está exagerando. Como, Quase como quem me dissesse, você está exagerando. como diciéndome, estás exagerando. Eu falei, não, Jesus diz, arrepende-te. Mira, Jesús dice, arrepiéntete. Ele diz, lembra de onde caíste. Ele chama isso de uma queda. Dice, mira, de dónde caíste, o sea que es una caída. Tem que ter arrependimento quando descobrimos que não estamos amando como deveríamos. Tiene que haber arrepentimiento cuando descubrimos que no estamos amando como deberíamos Mas hacerlo. a parte boa La parte buena é que ele está dizendo que nós podemos ser restaurados. es que Él está diciendo que podemos ser restaurados. Podemos voltar à prática das primeiras obras. Podemos volver a practicar las primeras obras. Agora, ele não quer que você volte a esse nível de amor. Ele não quer que você volte a esse nível de amor. Jesus não quer que você volte a esse nível de amor. Jesús no quiere que tú vuelvas a ese nivel de amor Só porque há um mandamento que te obriga a fazer isso. solo porque hay un mandamiento que te obliga a hacerlo. Ainda que seja um mandamento, Aunque sea un mandamiento, você pode cumpri-lo em amor, tú com prazer. tú puedes cumplirlo por amor, por placer. Eu, por exemplo, como marido, Yo, por ejemplo, como marido, tenho uma ordem da palavra de Deus hay una orden en la palabra de Dios para que eu ame a minha esposa. para amar a mi esposa. É um mandamento, Es un mandamiento, não é uma opção que eu tenho. no es una opción que yo tenga. Agora, nós estamos casados há 22 anos. Pero estoy casado 22 años. Mas eu penso que se cada manhã, Pero yo pienso que si cada mañana, quando eu acordo do lado dela, cuando me despierto al lado de ella, eu dissesse para ela, yo le dijera, querida, eu amo você. querida, te amo. Fazer o quê? Deus mandou? Y me dijera, ¿qué vas a hacer? Dios lo mandó. Então estou aqui para obedecer, né? Estoy aquí para obedecer, ¿no? Então, se não tem outra opção, eu amo você. Entonces, si no hay otra opción, tengo que amarte. Você acha que ela ficaria feliz com isso? ¿Usted cree que ella estaría feliz con eso? Você acha que nós estaríamos casados 22 anos depois? ¿Usted cree que seguiríamos casados 22 años Porque después? ainda que seja um mandamento que eu tenho, Porque aunque sea un mandamiento que tengo, ela vai esperar isso de mim, ella va a esperar eso de mí, eu vou esperar isso dela, o voy a esperar eso de que ella, a gente cumpra o mandamento que cumplamos el mandamiento com um senso de prazer e não de obrigação. con un sentido de placer y no de obligación. Então Deus não quer que você saia daqui só dizendo, tem que amar Deus, fazer o quê? Dios no quiere que tú salgas de aquí, hay que amar a Dios. ¿Qué queda? O que é que Deus procura despertar no anjo da igreja de ¿Qué es Éfeso? lo que Dios está tratando de despertar en el ángel de la iglesia? Quando ele usa a frase, lembra de onde caíste. Le dice así, acuérdate de dónde has caído. Ele está apelando para a saudade. Él está apelando a la nostalgia, Um sentimento de lembrança de como já foram bons os momentos que eles a tiveram. un sentimiento de recuerdo de cuán buenos han sido los momentos que ya É tuvieron. quase como se ele dissesse, você lembrar como foram bons os nossos momentos de intimidade. Recuerda cuán buenos han sido nuestros momentos de intimidad. Então você vai querer voltar para lá. Entonces usted va a querer regresar. Você vai desejar isso de volta. Usted va a querer eso nuevamente. Eu creio que nessa Yo noite, creo que en esta noche o Espírito Santo quer despertar nossa memória. el Espíritu Santo quiere despertar nuestra memoria Para que a gente lembre de momentos melhores de comunhão que nós já tivemos para com que Ele. recordemos de momentos mejores de comunión que ya hemos tenido De, con Él. de devoção com a palavra de De Deus. devoción con la palabra. De oração no nosso quarto, no lugar secreto. De oración en nuestro cuarto en el lugar De secreto. adoração no nosso devocional diário. De adoración en nuestro devocional E à diario. medida que nós lembramos como isso era bom, Y a medida que recordemos cuán bueno era eso, nosso coração será despertado para buscar isso novamente. nuestro corazón será despertado para buscar nuevamente eso. Quem está entendendo, diga amém. ¿Quién está entendiendo? Diga amén. Se você recebe essa palavra hoje, diga eu recebo em nome de Jesus. Si usted recibe esta palabra, diga, yo la recibo en el nombre de Jesús. Então vamos nos colocar em pé Pongámonos en e pie. vamos orar juntos. Vamos a orar juntos. Esqueça a pessoa ao seu lado. Olvida a la persona que está a tu lado. Eu quero que você agora, nesse momento, possa orar. Yo quiero que tú en este momento puedas orar. Além de examinar a si mesmo, Además de examinarte a ti mismo. e o autoexame está lá na Bíblia,
El autoexamen está en la Biblia. Paulo diz na hora da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Ya. Pablo dice en la hora de la cena, examínese cada uno a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo. Mas bem melhor do que o autoexame Pero mucho mejor que un autoexamen é o que eu gosto de chamar de o exame lá do alto. es el examen de allá, de lo alto. É quando o salmista diz, sonda-me, ó Deus, Es cuando el salmista dice, sóndame, oh Dios, e conhece o meu coração. y conoce mi corazón. Vê se há em mim algum caminho mau. Ve si hay en mí un camino malo. Eu quero que nessa hora você ore dessa mesma maneira, Yo quiero que en esta hora tú mires de esta misma manera. dizendo, sonda-me, Senhor. Le digas, sóndame, Señor. Mostra a condição do meu coração. Muestra la condición de mi corazón. Mostra como de fato eu estou. Muestra cómo realmente estoy. Qual é o estado do meu amor diante de Ti? Qual Qual é a condição do meu amor es diante la de Ti? condición de mi amor O por nível ti. do meu amor para com o Senhor. El nivel de mi amor por ti, Señor. Porque eu quero ser desafiado a buscar esse alvo. Porque yo quiero ser desafiado a buscar, a llegar a la meta. A Te amar de todo o coração, alma, entendimento e força. A amarte de todo corazón, alma, entendimiento y fuerza. Fala com Deus agora, Habla con Dios ahora. enquanto Ele fala ao seu coração. Y mientras Él habla a tu corazón, E lembra que o propósito dele não é colocar você debaixo de culpa ou condenação, recuerda que el propósito de Él no es colocarte bajo culpa o mas condenación, é trazer restauração ao seu coração. sino traer restauración a tu corazón. Pai, nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Padre, oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Que o entendimento da Tua palavra venha. Que el entendimiento de tu palabra venga. Que a revelação da Tua palavra Que la venha. revelación de tu palabra venga. Para que a gente possa ter mais do que um discurso ou uma palestra esta noite. Para que tengamos más que un discurso en esta noche. Que a Tua palavra possa tocar e tratar conosco lá no nosso íntimo. Que tu palabra pueda tratar con nosotros en nuestro interior. E que haja um despertamento. Que haya un despertamiento. Para que possamos te dar a devida resposta de amor. Para que te podamos dar la debida respuesta de amor. Queremos ser parte de uma geração apaixonada. Queremos ser parte de una generación apasionada. Que se levanta para corresponder devidamente com o Senhor. Que se levanta para corresponder debidamente contigo, Señor. Clamamos a graça do Senhor nas nossas vidas. Tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Clamamos o toque do Teu Espírito Santo. Clamamos por el toque de tu Espíritu Santo. E clamamos que possamos voltar à prática das primeiras obras. Y clamamos para que podamos volver a la práctica de las primeras obras. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. Eu oro por esta igreja, por esse ministério. Oro por esta iglesia, por este ministerio. Que eles se levantem com grande paixão pelo Senhor Jesus. Que se levante con una gran pasión por el Señor Jesús. Que eles se tornem um grande exército multiplicador. Que se vuelvan un grande ejército multiplicador. Ganhando multidões para Cristo e cuidando bem deles. Ganando multitudes para Cristo y cuidándolas bien. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. E que façam isso movidos de paixão, de amor por Jesus. Y que hagan esto movidos de pasión, amor por Jesús. E que façam do seu trabalho a maior expressão do seu amor por Jesus. Que hagan de su trabajo la más grande expresión de su amor por Jesús. Eu oro no Teu nome precioso, Cristo. Oro en tu nombre precioso, Cristo. Para a glória do nome de Deus. Para la gloria del nombre de Dios. Que o Teu propósito se cumpra plenamente em cada um. Que tu propósito se cumpla plenamente en cada uno. É a nossa oração. Es nuestra oración. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluya. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor nesses dias. Fue un placer servirles en la mesa del Señor estos días. Do pão sagrado da palavra de Deus. Con el pan sagrado de la palabra de Dios. E oro que essas verdades que foram compartilhadas nesses dias Oro para que las verdades que fueron compartidas estos días não produzam só um resultado momentâneo, no produzcan solo un resultado momentáneo, mas que a longo prazo sino que a largo plazo o Espírito Santo trabalhe profundamente isso em el vocês. Espíritu Santo trabaje profundamente esto en E eu ustedes. sei que nós teremos boas notícias daquilo que Deus está fazendo. Y sé que tendremos buenas noticias de lo que Dios está haciendo. E eu sei que haverá um novo nível de conquista para a glória de Yo Deus. sé que habrá un nuevo nivel de conquista para la gloria de Dios. Então a cada um de vocês, A cada uno de ustedes, nossa gratidão por ter Nuestra- se envolvido nesse seminário.
nuestra gratitud por estar en este seminario e por ter recebido incansavelmente a palavra de Deus em cada uma dessas reuniões. y poder haber recibido incansablemente la palabra de Dios en estas O reuniones. Senhor abençoe cada um de vocês. Señor lo bendiga a cada uno de ustedes. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias al Señor, hermanos? Serio, ¿cuántos dan gracias al Señor por la vida del pastor Subirá? Una vez más la pregunta, ¿cuántos quieren que el pastor Subirá vuelva a este púlpito? Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que así va a ser? Amén. Gloria al Señor. Aleluya.